Isso já deve ter acontecido com você. Você, quando criança, estava lá deitado na sua cama, do nada você acorda de madrugada com um barulho. Você tá meio desorientado ainda, você acabou de acordar. Você não sabe que horas são, você não tem celular. Você tenta olhar ao redor do seu quarto para ver se você acha alguma pista, ver se você consegue ver a luz do sol nascendo, ver se você sabe o que está acontecendo direito. Você sabe que você pode simplesmente levantar e falar com seus pais, ver que horas são, mas está com muito medo para levantar. Você olha pro canto mais escuro do seu quarto e aquilo que não é nada, às vezes é só uma cadeira ou uma trouxa de roupas, você vê como se fosse alguém. Às vezes só da escuridão tá lá, você consegue imaginar uma silhueta, uma pessoa ali. Aquilo na verdade nem tá lá, isso é só coisa da sua cabeça. Mas você tá tão desorientado e com tanto medo que você começa a projetar imagens na sua cabeça. Agora imagina, você levanta, percebe que seu pai não tá mais no quarto dele. Onde ele devia estar não tem ninguém deitado. Todas as janelas, todas as portas que davam para fora da sua casa simplesmente desapareceram. Você começa a ouvir vozes, sussurros. Essas vozes falam com você. Você é criança ainda, você não sabe o que pensar, você não sabe o que está acontecendo. Você está tão desorientado a ponto de não conseguir raciocinar o que está acontecendo na sua frente. Bom, essa é a premissa de um filme de terror que eu vi recentemente. Vocês devem me conhecer, talvez ficou famoso ali final de 2022, início de 2023. O nome é Skinamarink. Eu voltei a ter curiosidade com filmes de terror recentemente. Eu nunca parei de ter curiosidade. Sempre que saía um filme de terror bom, eu ficava, sabe, louco pra assistir. E, bom, pesquisando pra ver se eu achava algum filme de terror um pouquinho mais assustador do que eu tava esperando, eu achei esse filme. E acabei vendo algumas reviews que ele é bem experimental, que é um filme um pouquinho mais diferente do que a gente tá acostumado, um filme que usa um pouquinho mais dos nossos sentidos pra construir o terror. Eu falei tudo isso pra minha irmã, expliquei, experimental e tal, e bom, ela não gostou. Eu fiquei pensando, por que a palavra sensorial e a palavra experimental trazem tanta aversão às vezes pra gente quando a gente vai assistir um filme? As pessoas têm antipatia com isso, e as pessoas também têm certa antipatia com o gênero de terror. Muita gente não gosta de terror porque não gosta simplesmente de levar susto, de sentir medo, ok, tranquilo, mas muita gente não gosta de terror porque não lembra de filmes bons de terror, porque realmente a cada 100 filmes de terror que saem, 5 são bons. A coisa mais fácil de você encontrar é um terrorzão trash muito ruim. Mas não quer dizer que aquelas 5 outras obras que estão ali no meio não sejam excepcionais. E assim, longe de mim vir aqui falar que Skinamarink é um filme excepcional, tá? Pra mim ele definitivamente é um bom filme, eu gostei, eu achei o filme bem legal na proposta, tudo que ele tenta fazer eu acho que ele consegue. Eu não vou vir aqui mamar o pau de Skinamarink e falar, meu Deus, que filme perfeito, esse filme é incrível. Não, na verdade, é porque na verdade me incomodou um pouquinho, sabe? É só pensar que as pessoas têm tipo preconceito com esse tipo de filme. Então isso é o que mais me motivou a vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. A primeira cena do filme depois dos créditos iniciais é uma cena que não mostra ninguém. Você tem um enquadramento que mostra a parede, o chão, que não tem ninguém. Você ouve barulhos de fundo, mas a cena continua. E depois a câmera começa a virar. Você sabe que é uma produção de terror, então você sabe que pode vir susto daí. Mas na hora da primeira cena, seria meio estranho. Deixa eu falar, e não tem susto nesse filme nos primeiros minutos. Na verdade, ele demora muito pra você ter um susto de verdade com ele. Mas eu acho que essa primeira cena mostra perfeitamente o que esse filme é. É uma cena parada, que não mostra muita coisa, que você fica se perguntando que cena é essa, que tipo de cena é essa, o que isso quer dizer? Quer dizer, não tá mostrando ninguém, não tá revelando nada da história, o que isso quer dizer? Tá, por quê? Porque o filme tá pouco se lixando pra história. O filme não tá nem aí pra história que ele tá querendo passar. O filme, ele não quer que você entenda a história por trás dele, ele quer que você sinta, ele quer construir a tensão. Esse filme, ele não quer jogar uma imagem de terror na sua cara, ele não quer jogar uma figura amedrontadora na sua cara, colocar um grito de fundo, um barulho muito alto pra você se assustar momentaneamente. Não, ele quer construir uma cena, ele quer deixar você agoniado. Eu acho que de certa forma ele se beneficia um pouco dos jumpscares que a gente tá acostumado a ver nos filmes. Porque exatamente as viradas de câmera, a câmera tá num lugar, numa posição parada. Alguma coisa acontece.
algum barulho de fundo que você ouve, a câmera começa lentamente a se virar para aquela posição. Você vê aquilo acontecendo, você pensa, quando a câmera virar, vai acontecer um susto. Mas esse susto não vem. Pelo menos não de início. Cada centímetro que a câmera vira, você fica um pouquinho mais agoniado. Até chegar no final, você vê que ela parou, nada aconteceu. Ela continua lá. Continua lá. E continua lá. Os barulhos, meu Deus, eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse filme inteiro é o som ao redor. Você não entende necessariamente o que é aquele som. Às vezes você vê pessoas falando, mas você não entende a voz delas. O filme sabe exatamente quais falas ele legenda. As que você precisa realmente entender, a legenda vai estar lá embaixo. As que você não precisa entender, ele não coloca a legenda. Além disso, o som é abafado. Você não entende muito bem o que a pessoa está querendo falar. Você quer entender o que está acontecendo ali. Você quer entender aquele diálogo que a pessoa está falando. Mas às vezes você simplesmente não consegue. Você fica com o ouvido grudado na televisão e não consegue entender o que a pessoa está falando. As falas são abafadas, os objetos produzem sons. O filme sabe usar muito bem o som que está ao redor dele. Muito bem. Seja para colocar essas frases abafadas, colocar esses barulhos de objetos da casa, a televisão. Ele cria uma rima visual com aquilo que a gente está ouvindo e aquilo que a gente está vendo. Às vezes sons e cenas são repetidas constantemente. A gente ouve aquele som, a gente vê aquela cena, repete. A gente ouve aquele som, a gente vê aquela cena, repete. A gente ouve aquele som, a gente vê aquela cena, repete. Os enquadramentos às vezes são distantes, você não consegue ver o que está acontecendo. Às vezes eles nem mostram as pessoas, a maioria das vezes ele está mostrando a parede, o chão, o teto. Esse enquadramento não mostra uma luz, não tem às vezes uma luz, você consegue ver lá no fundo, escuridão. Lembra daquilo que eu falei do início do vídeo? E você está tão desorientado, com tanto medo, que uma coisa que é simplesmente uma sombra, simplesmente um canto escuro no seu quarto, você consegue ver uma silhueta de alguém ali. Esse filme consegue construir tão bem a tensão que mesmo uma cena normal, que eu duvido que eles tenham colocado uma silhueta de alguém, a minha mente imaginava uma pessoa ali no fundo. Aquilo tá se movendo, eu tô vendo alguma coisa se mover ali no meio. Mas não tinha nada. Você deve pensar, que coisa insuportável. Eu não quero ver um filme que não mostra nada dos enquadramentos. Eu não quero ver um filme que eu não consiga ouvir o que as pessoas estão falando de tão abafado que tá. Eu não quero ver um filme de terror onde mostra um canto escuro da casa e não me dá um susto. Daí que tá toda a grandeza desse filme pra mim, que tá nas minúcias. Eu vou tentar recriar um tipo de cena de susto aqui pra vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Lembrando, eu não tenho recursos, criatividade nem capacidade de fazer nada disso, mas eu vou tentar. Tá bom, eu estou aqui. Tá, primeiro você tem que entender que fazer uma cena de terror não é uma coisa mais simples. Então eu vou ter que passar um pouco o pano pra mim. Mas tá bom. Eu tô aqui, falando calmamente com você. Você sabe que alguma coisa vai acontecer. O seu foco tá na porta. A luz indica isso. Eu posso muito bem vir aqui fazer uma coisa com o meu rosto pra ele ficar deformado, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que você foque toda a sua atenção na porta. Porque é lá que vai acontecer o que eu tô planejando. A quebra de expectativa é sim uma ótima forma de você fazer susto. Tá, eu devo dizer que fazer isso de madrugada é um pouquinho mais assustador do que eu tava esperando. Tá, a partir desse ponto até eu... até eu mesmo tô um pouquinho com medo. Eu sei que vocês estão... Tá, eu preciso que você foque a sua atenção na porta. Claramente algo tá acontecendo ali e eu não quero que você perca. Você pode chegar um pouquinho mais perto para chegar melhor. Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Eu não quero dizer quando ele vai ou não vai acontecer. Então só presta atenção, para você não perder.
Pois é, eu sei que pode ser um pouco frustrante você estar esperando um susto em uma coisa que supostamente era pra ser de terror, pra dar medo, e esse susto nunca vem. Você vai ficar esperando e a coisa não vem. Então pra muita gente, tenho certeza, esse filme vai incomodar muito, porque é um filme de terror que basicamente não tem tanto susto. Se você estiver disposto a ver 1h40 disso, eu acho que é até recompensador no final, mas depende muito do jeito que você encara ele. Por isso que terror é quase tão pessoal quanto comédia. Depende muito das nossas expectativas, depende muito da nossa imersão com o filme, depende muito do que você mesmo considera um bom filme de terror. O filme, na verdade, ele é bom, mas ele é meio divisível. Muita gente falando, e com razão, que o filme não é pra qualquer um, é um filme que você não vai realmente curtir se você não entrar na vibe dele. É muito provável até que você odeie esse filme se você começar a assistir ele e realmente não entrar na proposta. Como eu fui de braços completamente abertos, disposto a sentir o medo que o filme queria passar, eu fui uma das pessoas que gostou do filme. É uma produção extremamente barata, que utiliza basicamente da criatividade para burlar essas necessidades de orçamentos maiores, com cenários maiores, câmeras melhores. Eu acho que ele consegue burlar bem isso. Eu me senti bem dentro do filme, então eu acho que para a proposta dele tá tudo tranquilo, e acho bom ele ser um filme divisivo, porque daí o boca a boca dele vai longe. Não é à toa que foi, não é à toa que ficou famoso no TikTok. Virou uma certa modinha ali, eu não descobri, eu não sabia nessa época desse filme, descobri realmente agora mesmo. Esse aqui não é um vídeo para falar sobre filmes de terror, e sim sobre a construção do terror. Eu acho a construção de Skinamarink uma boa construção, feita com criatividade e simplicidade, e eu acho que funciona. G